Muito bem, estamos de volta e agora é hora de notícia, hora de política aqui no 8 News. Vamos ao nosso quadro Política em Foco. Olha só, natural de São Paulo, Arthur Moledo Duval, de 35 anos, estudou engenharia química na Escola de Engenharia Mauá e se tornou empresário aí nos ramos de reciclagem de resíduos aí metálicos, transportes, combustíveis, construção civil e também estacionamento. Indignado com a realidade brasileira, hostil aí à inovação e exploração do seu potencial, criou um canal no YouTube com vídeos propositivos, explicativos e de experimento em campo daqueles que pensam completamente diferente. Esse viria a ser o maior canal de política do Brasil, ganhador de diversos prêmios do universo digital. Hoje, com mais de 2,5 milhões de inscritos em seu canal, Arthur foi eleito o segundo deputado estadual mais votado da 19ª legislatura, com 478.280 votos. O seu objetivo é transmitir aí os princípios liberais e da defesa dos interesses dos indivíduos à mercê aí do aquele agigantamento aí do Estado e todas as coisas erradas. Recebemos hoje, com muito prazer aqui, no Política em Foco, o nobre deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, aqui de São Paulo. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Boa noite a você. Obrigado a você pelo convite, pela honra de estar aqui com você hoje. É uma honra. Obrigado mesmo. Vai ser um grande bate-papo. E para conduzir, claro, esse bate-papo, recebemos aqui, como sempre, a ilustre presença do nosso comentarista político, Eudes Ricardo, da nossa parceira, a Connect TV. Boa noite, Eudes. Obrigado. Aliás, o Eudes é o responsável pela sua presença, Arthur. Boa noite, Eudes. Obrigado, boa noite, Gil. Boa noite aos telespectadores da TV 8, da Connect TV. Um prazer mais uma vez estar aqui no Política em Foco e hoje recebendo um deputado, um político que eu tenho apreço pessoal, gosto muito do trabalho dele, o tenho como amigo e vai ser um bate-papo importante. Obrigado pela sua presença, Arthur. Poxa, obrigado. Eu que fico honrado aí com esse elogio. Obrigado pelo convite, né? Como ele mesmo disse, é por isso, por sua causa que eu tô aqui hoje. Então vamos que vamos. Vamos lá. Bom, assuntos polêmicos na política, na saúde, na economia, não faltam, né? E eu, claro, não quero perder a oportunidade. Que semana boa pra gente trazer o Arthur. Parece que a gente quase que armou essa vinda do deputado para cá, né? E claro que eu quero começar já com um VT sobre o que aconteceu no comecinho da semana, para a gente poder aqui começar esse bate-papo que vai aqui até o final do nosso editorial. O analista político Eduardo Green disse que o ex-presidente Lula é agora o principal opositor do presidente Jair Bolsonaro. Como vimos nessa semana, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou na segunda-feira todas as condenações contra o ex-presidente Lula, feitas aí pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o petista está elegível para disputar um cargo público. Vamos conferir na tela do 8 News e já já a gente volta. Roda. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, disse que recebeu com surpresa a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Foram anuladas todas as condenações contra o ex-presidente Lula feitas pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Foi surpreendente a notícia, sobretudo porque foi uma decisão monocrática, vinda de um juiz que era um defensor ferrenho da Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente não terá mais restrições na Justiça Eleitoral e está elegível para disputar um cargo público. De maneira repentina, a gente se dá conta que o principal opositor que Bolsonaro terá hoje, muito provavelmente vai ser Lula. Porque a pressão para que ele saia candidato vai ser muito forte. Vai ser muito difícil ele suportar a pressão e dizer: não quero ser candidato pela 5ª vez. Porque nesses 2 anos de governo, Bolsonaro nunca teve um adversário à altura para fazer esse debate. E ele terá a partir de agora.
certo? Então nós vamos ter que ver isso é novo para Bolsonaro. De acordo com uma pesquisa recente, Lula seria o único candidato com potencial para derrotar Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Bom, ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a nossa equipe que está na bancada. Então, eu já vou jogar a bola para vocês aí, para vocês começarem a discutir. Eudes, o que você achou dessa questão? E já emenda a pergunta para o deputado. Assim, um país que assiste quase que aplaudindo um processo quase de beatificação do maior bandido corrupto da história desse país, eu fico assustado. Eu fico realmente assustado com o que eu estou vendo na imprensa, na grande imprensa, com a repercussão. Os petistas ressuscitaram nas redes sociais, você vê que eles estão provocando, e está tudo certo. O fato de ser petista não é um problema, mas o fato de ser apoiador do maior bandido político da história do país, eu acho complicado. E aí eu vou passar para o Arthur aqui. Arthur, ao que se deve isso? Como é que a gente pode ver o Lula ressuscitando para a política? E a análise que a gente viu no VT é real. Ele realmente hoje se coloca como o único capaz de derrotar o Bolsonaro. Quem é o culpado disso? Por que chegou num momento desse em que grande parte da sociedade aceita que um bandido como o Lula volte para a vitrine e achando isso normal? Olha, na verdade o Lula, como sempre, ele está mentindo, né? Inclusive acabou de sair uma pesquisa hoje dizendo que o Mandetta, o Ciro, o Moro, tinha mais alguém que eu não lembro, eram quatro candidatos no segundo turno derrotariam o Bolsonaro, né? E a minha opinião, na verdade, ele é um pouco forte em relação a isso, porque hoje a gente vive num país completamente polarizado, né? Você vê gente aplaudindo Bolsonaro e vê gente aplaudindo Lula, o que eu acho um completo erro. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o Lula, não é exagero dizer que ele é o maior bandido da história do Brasil, né? Duas vezes. Primeiro, ele foi responsável pelo maior esquema de corrupção até então, que foi o Mensalão. Isso foi no primeiro governo dele, a gente esquece isso. Isso foi no primeiro governo do Lula. Ele se reelegeu, conseguiu eleger uma sucessora que então foi responsável aí sim, por mais uma quebra de recorde, né, que aí foi o Petrolão, o maior esquema de corrupção da Terra, né, as cifras são absurdamente altas, né, e ainda conseguiu reeleger a sua sucessora, até que a gente viu todo esse filme do impeachment, etc. Nesse mar todo nasceu o Bolsonaro e o bolsonarismo, e aqui vem a parte que muitas pessoas não querem ver ou não querem acreditar. Se o Lula hoje está livre e pode concorrer à eleição de 2022, o maior responsável disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tá? Não é à toa, não foi coincidência que a votação da suspeição do Moro em todos os projetos, em processos da Lava Jato, ocorreu agora após o Cássio Nunes. A gente tem que lembrar que como que estava o STF antes, né? Você tinha a Ana Amélia, você tinha a Carmen Lúcia, você tinha, confundi com a senadora que foi vice do Alckmin, você tinha a Carmen Lúcia, o Celso de Mello e o Fachin sempre votando a favor da Lava Jato. O que aconteceu? E este foi o acordo que as pessoas não querem ver. Quando o Bolsonaro, né, que é o maior cavalo de Troia desse país, prometeu em campanha que colocaria um nome conservador, um nome à direita, um nome respeitado no STF, ele quebra essa promessa, faz um acordo com o Centrão e coloca o Cássio Nunes. Na entrada do Cássio Nunes, eles perdem ali a maioria, a Lava Jato perde a maioria, portanto a segunda turma, que hoje conta com o Cássio Nunes, vota a suspeição do Moro de todos os processos da Lava Jato. Isso. E aí quem pede vistas do processo? O próprio Cássio Nunes. Ou seja, é o próprio Bolsonaro dizendo para o Moro, olha só como hoje você está na minha mão. Hoje, você presta atenção no que você vai falar aí, porque o Cássio Nunes, que está com as vistas do teu processo, é meu aliado. E mais do que isso, é interessante para mim, Bolsonaro, que o meu oponente para a reeleição seja o Lula. Portanto, se você não consegue enxergar essas jogadas no tabuleiro de xadrez que é o Brasil, nós vamos infelizmente continuar aplaudindo corrupto e populista. É interessante essa colocação que foi feita e vamos também deixar claro que o Fachin fez
foi o seguinte, ele não isentou o Lula de nenhum crime, ele apenas aceitou aí o habeas corpus dizendo que a forma que foi utilizada para se chegar àquelas conclusões não foi a correta. Ok. Agora, por que a gente, não é uma inversão de valores, por que o bandido pode usar de todas as regras para cometer o crime e a justiça tem que seguir exatamente toda aquela linha, toda aquela doutrina, porque senão está tudo anulado? Como é que ficam, por exemplo, uma dúvida que isso já várias pessoas perguntaram. Se o camarada que foi condenado devolveu o dinheiro, praticamente ele assumiu que aquele dinheiro foi roubado. E como é que fica agora? A justiça vai devolver o dinheiro pro cara? Falar uma desculpa? Com juros, é capaz. É capaz de pôr juros ainda. A gente fala isso com um aspecto de ironia, mas a defesa do Lula pode sim pedir indenização. Claro. Não é surpresa, veja bem, não é surpresa se nós decidirmos, nós enquanto sociedade decidirmos que nós que roubamos o Lula. Não vai ser surpresa. Você pode ter certeza que isso pode acontecer. Eu ouvi uma frase interessante que no Brasil é o seguinte, não basta libertar o É uma maluquice, porque o que eles estão fazendo hoje, eu ouvi da boca do, que não merece o nosso respeito, mas o ex-presidente Lula ontem, naquele discurso patético, 2 horas, né, ele falando o seguinte, ele se referindo aos procuradores da Lava Jato como uma quadrilha. É uma inversão. Sim, ele está chamando quem conseguiu colocar um bandido na cadeia de quadrilha. Sim, E parte da imprensa está repercutindo isso como verdade absoluta. Arthur, aí eu quero voltar um pouquinho na sua fala. Você disse o seguinte, hoje há uma polarização, Lula e Bolsonaro, tá, mas outros candidatos poderiam eventualmente ganhar do Bolsonaro num segundo turno. Mas a pergunta do momento é, você, e isso vale para todos nós, num eventual segundo turno Bolsonaro e Lula, o que você faz? Como é que fica? O que é pior ou menos pior para o Brasil? Olha, primeiro eu choro muito e depois eu faço campanha pro nulo. Nenhum desses dois merece sequer o cheiro do meu voto. Mas o nulo não resolve, alguém vai ser eleito. Pois é, mas eu faço campanha pro nulo. Porque eu não voto em Lula de jeito nenhum, o maior bandido da história desse país, e eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum. O Bolsonaro traiu todas as suas promessas de campanha. O Bolsonaro, foi ele que colocou o PGR lá, foi ele que colocou o PGR que acabou com a Lava Jato. Sim, né? Sim. Que prendeu, inclusive, o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Quem prendeu foi o PGR. Sim. O PGR que hoje pediu a censura do Danilo Gentili. Isso. Ele pediu para que o Danilo Gentili não pudesse mais ter acesso às redes sociais e não pudesse mais sair do seu município. Isso. Por causa de uma piada que ele já pediu desculpa. Este PGR foi colocado lá por causa do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que colocou. O Cássio Nunes, quem nomeou foi o Bolsonaro. E mais do que isso, o Bolsonaro a campanha inteira bateu na Globo, bateu nos comunistas, bateu no Centrão, bateu no STF. Quando ele chegou lá, o filho dele, Flávio Bolsonaro, melou a CPI da Lava Toga. Hoje nós não temos ministro do STF com medo da sociedade, porque a nossa única chance, que era a CPI da Lava Toga, foi melada pelo Flávio Bolsonaro, por causa de uma assinatura. Você quer chorar? Imagina que você vai fazer o gol, a bola para na linha. Foi exatamente isso que aconteceu. Por causa de uma assinatura, nós não tivemos a CPI da Lava Toga, porque o Flávio Bolsonaro se juntou com os petistas, tá bom? Para melar a CPI da Lava Toga. Então, o PT e o Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda. O Bolsonaro é o PT de verde e amarelo. Por isso que eu acho ainda mais perigoso, porque ele se diz defensor dos valores de direita, que não é. Então, eu, sinceramente, não dou meu voto para nenhum desses dois. Agora, esse cenário que foi colocado, ele é preocupante, porque logo depois da segunda-feira, quando foi determinado tudo isso, a população se manifestou de uma forma bem contundente. A anulação das condenações contra o ex-presidente Lula movimentou a opinião pública, no Rio de Janeiro principalmente. E nós temos um VT aqui que mostra o que as pessoas pensam e falam em relação a essa questão. Eu vou pedir para a nossa produção colocar, então,
essa questão, lembrando que nós vamos falar de novo sobre a anulação do processo, para que se entenda, e vamos ouvir o que as pessoas falam na rua, pelo menos o que falaram. Pode ser que ao longo da semana, diante dos novos fatos, as pessoas até mudem de opinião. Na tela do 8 News, roda. O ministro das condenações contra o ex-presidente Lula feitas pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. A decisão repercutiu nas ruas. É uma boa notícia e veio em uma boa hora, né? Que a situação atual política do país está cavernosa, dramática. Se ele voltasse a administrar, eu apoiaria ele, porque tem capacidade para isso, entendeu? É um bom presidente. Tipo, eu não acreditaria num político que já foi preso por corrupção e eu não acho que ele seria a pessoa certa para comandar nosso país. Fachin decidiu que Lula deve ser julgado novamente pela Justiça Federal em Brasília. O ministro atendeu a uma das várias objeções da defesa do petista, que alegava que os casos não se limitavam ao esquema de corrupção em torno da Petrobras e, portanto, não competiam à esfera judicial de Curitiba a cargo da Lava Jato. Pelo Twitter, o presidente argentino Alberto Fernandes comemorou a anulação das condenações e afirmou que a justiça foi feita. Com os direitos políticos reconquistados, Lula tem o caminho aberto para desafiar as aspirações do presidente Jair Bolsonaro de se reeleger em 2022. De acordo com uma pesquisa recente, o petista seria o único candidato com potencial para derrotar o atual nas eleições de 2022. Apesar de tudo que aconteceu, ficou mostrado aí que a popularidade do ex-presidente Lula, em algum ponto, ainda continua muito grande. Mas, bem como disse o deputado Arthur Duval, pode ser até que as pessoas já estejam tão cansadas do Bolsonaro que, mais uma vez, se rendem a qualquer coisa menos o Bolsonaro. Aliás, boa parte das eleições são marcadas desta forma. O deputado foi candidato à Prefeitura de São Paulo e a gente viveu esses momentos em que, vamos votar em fulano porque é melhor do que Beltrano, né? E eu até num debate a gente teve aquela conversamos, eu inclusive tive o prazer de ser sorteado a fazer a pergunta para o deputado naquela ocasião do debate. Falamos sobre segurança, não quis falar sobre política. Agora, essa visão da população, é melhor votar nesse para não votar naquele, não acaba criando mais um problema? A gente não teria que ter uma decisão, olha, não vou votar em ninguém, vamos resolver essa parada. Como é que você vê essa situação do voto errado para não votar mais errado ainda? Olha, a gente tem que lembrar que antes do segundo turno tem o primeiro. Então. É muito importante que a gente lembre disso, né? Eu quero lembrar, inclusive, que na eleição da prefeitura, eu não tive voto útil, né? As pesquisas me davam 1, 2. Sim. A pesquisa mais otimista me dava 3% e eu tive 10%. Eu tive mais do que o dobro. Se eu tivesse tido nas pesquisas os 10% que eu realmente tive na urna, talvez eu tivesse o voto útil e tivesse ido para o segundo turno. Sim. Portanto, no primeiro turno, procure uma terceira via, porque nós não merecemos nem Lula nem Bolsonaro. A nossa vida inteira, a gente, desde que eu sou criança eu ouço que a gente não pode admitir que o político nos prometa algo e não cumpra. E nós vamos continuar votando nos mesmos que prometem e não cumprem? Não está na hora de você dar um recado, de você pedir alguém diferente? Pô, a vida inteira a gente está pedindo isso. Eu ouço que o Brasil tem que mudar desde que eu nasci. E a gente vai mudar como se a gente continuar votando igual? Então, eu realmente acho que antes do segundo turno tem o primeiro. E o primeiro turno é a hora de você decidir. É ali que estão os nomes que podem mudar a história política, né, Eudes? Sim, e dentro dessas possibilidades, desse pool, o governador Dória tentou se posicionar como o antagônico ao Bolsonaro. E, neste momento, ele vê absolutamente ruir completamente essa posição de antagonismo. Porque com a presença do Lula, o antagônico é o Lula. Há um esvaziamento natural. E aí a pergunta que eu te faço é, errou estrategicamente? O Dória não poderia ter se posicionado desde o início, não como um antagônico, mas como uma nova via, uma terceira via, e agora
talvez a vaca já tenha ido para o brejo, não dê mais para recuperar essa imagem de terceira via ou de uma novidade numa disputa dessas? Ou talvez nem ele esperasse o que aconteceu, Não, porque nem... o próprio PT não esperava. Eu acho que nem o Lula nem esperava, o Lula uma esperava coisa isso, tão, né? Positiva para ele, né? Olha, eu acho o seguinte, como que o Dória, ele se vende, né? O Dória, ele diz, ó, eu sou anti-Lula, então eu sou trabalhador, eu sou anticorrupção, etc, etc. E eu não sou o maluco do Bolsonaro, eu sou sensato. O problema do Dória, na verdade, são dois, e é por isso que ele não consegue engatar uma segunda marcha e terceira e ir pra frente. O primeiro problema é que o Dória, ele soa falso. Né? O Dória, ele não passa autenticidade naquilo que ele fala. Quando ele chega, pega o microfone, vidas importam, ele não gera empatia. Você não consegue ter uma comunicação eficiente vinda do próprio governador. E o segundo ponto é que ele não tem ações também que mostrem ali a sensatez. Eu acabei agora, nesse momento, antes de entrar no ar, recebi uma mensagem dos revendedores de carros usados que já tiveram uma baixa de mais de 6% por causa do aumento de ICMS. O Dória está tentando aumentar o ICMS do carro usado em 207%. Nossa. No meio de uma pandemia, aumentando ali os seus contratos de publicidade. Então você vê que não há consonância entre a venda de uma imagem de um ser, de um governante sensato e as ações objetivas que vem promovendo. Então, eu acho que essa contradição e, junto a isso, o fato do Dória pessoalmente parecer uma pessoa falsa, não fazem com que ele decole, né, no antagonismo de uma figura fácil de se antagonizar, que é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não tem um pingo de sensatez. Né? E eu volto aqui, eu faço questão de toda vez que eu bater no Lula e bater no Dória, eu bater no Bolsonaro, porque a última coisa que eu quero na minha vida é ser confundido com bolsonarista. O Bolsonaro, ele falou que não queria comprar vacina, que ele não ia tomar vacina, que vacina podia transformar em jacaré. Aí o que ele faz? Ele vacina a própria mãe e agora, depois do Lula, ele põe máscara e fala que vacina salva a vida. Então você vê, cara, que é outro cara também que fala uma coisa e faz outra. Por isso que eu apelo tanto às pessoas, não aceite mentira, cara. Tá na hora de você votar em quem merece o seu voto. Mas, Arthur, deixa eu... Claro, fica à vontade. Você fez campanha pro Bolsonaro, fortemente. Eu também. Eu mesmo, jornalista, como jornalismo é uma coisa, cidadão é outra. Eu também fiz. Naquele momento eu acreditava que era o ideal para o país. Como que você consegue explicar para quem votou em você também, você teve uma votação absurda para deputado e agora para prefeito, surpreendente, você é um cara que está num nível acima, você não está mais na média dos políticos do estado de São Paulo, você está nesse nível acima, pela sua votação para prefeito. Acho que foi muito surpreendente positivamente para você. E é o que você falou mesmo. Se tivesse aparecido na pesquisa os 10%, talvez você tivesse ido para um segundo turno. É o tal do voto útil. Mas voltando aqui no cerne da questão. Como que você consegue explicar para quem votou em você e votou nessa dobradinha? Ah, não, eu gosto desse movimento MBL, gosto do Arthur, gosto do Kim e tal, e gosto do Bolsonaro. E agora, não parecer que é um oportunismo político. Porque na hora que a coisa começa a dar errado, ele pula fora e deixa o cara fritar sozinho. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, é muito importante deixar claro que antes do segundo turno, antes do primeiro turno, em nenhum momento eu falei votem em Bolsonaro. Em nenhum momento. Não tem, eu duvido vocês acharem um vídeo, uma postagem, qualquer coisa minha antes do dia 7 de outubro dizendo votem em Bolsonaro. A todo momento eu me coloquei como alguém independente, em nenhum momento eu fui pelo 17, recebi convite de fazer arminha, falar que eu era patriota conservador junto com o Mito e pegar ali um rabo de foguete. Não, em nenhum momento nós fizemos isso. Me candidatei por um outro partido, o partido DEM, que também queimou meu filme, que queima o filme. Só, eu venho com uma cara nova. Qual é o teu partido, DEM? Puxa... E mesmo assim a gente teve uma votação expressiva. E eu ganhei no dia 7 de outubro de 2018. Eu só ia assumir no dia 15 de março de 2019. Eu poderia ficar 6 meses na praia. Eu podia ficar lá na rede, tomando água de coco. Falei, não,
eu tenho uma missão. Nós vamos fazer campanha anti-PT. Nós pegamos um ônibus e nós fomos para o interior do Pernambuco e para o interior da Bahia fazer campanha anti-petismo na cidade em que o Lula nasceu, na cidade onde a base do Lula é a mais forte. Nós fomos fazer isso de propósito para mostrar que, olha, nós estamos trabalhando pelo Brasil. Ganhou o Bolsonaro. Dia 1º de janeiro de 2019, nós já não gostamos do que vimos, né? Aquela imagem do Carlos Bolsonaro no carro, aquele negócio até meio mimético que não era legal. Já a linguagem já não estava muito adequada. Mas tudo bem, apoiamos, lutamos pela reforma da Previdência mais do que qualquer outro bolsonarista. E aí, quando em maio de 2019 a gente viu que o governo não estava lutando contra a corrupção, não estava privatizando, não estava correndo atrás de combater privilégio, a gente falou, esse governo não é o que parece. Esse governo é uma fraude. E o papel do cidadão é criticar. Nós sofremos muito, cara, para tentar explicar para o público que este governo que a gente, inclusive, apoiou no segundo turno, não era o que a gente imaginava. Nós sangramos demais. Ainda bem que essa fase já passou, porque hoje a coerência, ela mostra a sua face, né? Nós, tendo coerência, né, o que a gente sempre teve, com os nossos valores, com os nossos princípios, com tudo aquilo que a gente defende, e mesmo tendo que sangrar para bater de frente com o inimigo, como o bolsonarismo, né, nós mantivemos a coerência e hoje nós somos beneficiados por isso. Hoje nós estamos mais fortes do que nunca, de maneira completamente independente, e temos toda a liberdade do mundo para chegar aqui e falar: Lula é lixo, Dória é lixo e Bolsonaro também é lixo. Bom, a gente sabe que dentro do quadro político, do cenário político, não só o deputado, como outros colegas políticos também ocupam essa posição de já ter uma opinião formada a favor ou contra alguma situação. Mas vale lembrar que muita gente reclama do seguinte: o ano que antecede uma eleição, os governantes em geral passam a focar já numa pré-campanha eleitoral. Muito bem, o ano que vem a gente tem a eleição para presidente e parece que agora antecipou essa campanha diante desses últimos fatos. Nós vivemos um momento único e diferente na história política do mundo, porque acho que ninguém nunca viveu um momento como esse. No Brasil, 13,5% da população desempregada. Os dados foram divulgados essa semana pelo IBGE. A saúde, um caos total. São Paulo, diante da fase que foi colocada hoje, mostra aí que em 20 dias, 25 dias, colapso total na saúde de São Paulo, se nada for feito favoravelmente a essa situação. Desemprego, empresas fechando, como você disse, que mandaram mensagem para você, que as lojas, os revendedores já não aguentam mais, mas isso é um pedaço. Quantos outros não estão passando pela mesma agonia? É hora da gente tirar o foco desse problema terrível na saúde e na economia, para ficar já começando a quebrar cabeça entre Lula e Bolsonaro. Vocês têm um papel muito forte, principalmente na Assembleia, você tem ali esse papel. Como é que você fica na Câmara dos Deputados com essa situação? Puxa vida, a gente tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tem que se preocupar agora com essa questão política. Eu vejo, por exemplo, que no dia falaram de mudar o nome do Maracanã. Eu fiquei pensando, puxa vida, será que esses caras não têm problema para votar? Para votar se vai mudar o nome do Maracanã para Rei Pelé ou não? Não passa isso. O que vocês conversam, assim, entre linhas, sobre essa situação? Olha, na verdade tem uma mistura de conceitos aí. Em primeiro lugar, uma coisa não anula a outra. Né? Se nós temos o problema A, isso não significa que buscar uma solução do problema B é parar a solução do problema A. Sim. Né? Então, eu acho que em nenhum momento a gente pode esquecer os problemas atuais e o dia de hoje. Tá? Agora, isso não anula que nós temos de nos preocupar agora com a eleição de 2022. Porque se a gente não se preocupar, os nossos inimigos estão preocupados. Vão ocupar espaço. Se a gente não se preocupar, você pode ter certeza que a cúpula do PT e o Lula já estão pensando em 2022. Você pode ter certeza que o Bolsonaro lá com a sua turma também. Aliás, o Bolsonaro só pensa em 2022. No dia ele falou, não vou me reeleger, sou contra a reeleição, tá ok? Dia 1º de janeiro de 2019, a primeira preocupação
preocupação dele já era Bolsonaro 2022. Então, nós temos que pensar, porque o nosso meio de mudar a política é através de pressão popular e o ponto mais próximo que nós estamos dos políticos é na hora de votar, é na hora de ir lá e dar o nosso voto na urna. Então, é muito importante que a gente faça isso agora. Agora, em relação às conversas de bastidor, muito menos se fala sobre o mérito dos projetos e muito mais sobre o ganho político deles para si. Então vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu ponho um projeto completamente inútil. Eu quero trocar... eu vou dar um exemplo real. Vai. Votar a semana do Fusca. Nomear uma semana do ano como a semana do Fusca. Que bacana. Aí eu ponho esse projeto em pauta. Aí tem o Eudes lá, que está lá na Assembleia comigo. Ô Eudes, e aí? Ô Arthur, não, seja gente boa, eu vou votar assim no teu projeto. O cara nem sabe o que quer. Não, mas você não quer ver o mérito? Não, pô, o voto tamo junto aí. E é difícil, cara, você ser um zagueiro nessas horas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Nós votamos agora, por exemplo, o ano passado, nós votamos a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais terem cardápio em braille. Eu votei contra, eu sou contra isso, eu acho isso completamente absurdo. É mais um motivo. Se você pegar a população de deficientes visuais do nosso estado e ver quantos deles leem braille, você vai ver que é uma população muito pequena. Sim. E é impossível que o dono de um restaurante, a cada atualização de preço, gaste uma fortuna para ficar fazendo cardápio em braille. Isso é mais um motivo para o fiscal ir no estabelecimento e dar mais uma multa. Aí você fala, olha, eu vou contra o seu projeto, tal, inclusive esse projeto é de um deputado lá que é deficiente visual. Pô, Arthur, mas como é que você pode ser contra os cegos? Eu não sou contra os cegos. Eu sou contra este projeto. Eu não acho que o mérito dele... Arthur, mas vocês são fogo, tudo vocês votam contra. É que eu analiso o mérito. Eu não analiso... Você quer ver outro? Tem um deputado que ele tem uma história, inclusive, muito bonita, né? Até uma história trágica, na verdade, que ele perdeu a irmã assassinada, que é o Márcio Nakashima, e a pauta dele é defesa da mulher. E ele pôs um projeto lá que obrigava todo estabelecimento a ter uma placa de não sei quanto por não sei quanto, escrito denuncia a violência contra a mulher. Eu também votei contra. Arthur, mas você não quer combater a violência contra a mulher? Eu falei, eu quero, mas não dessa forma. Não dessa forma. Mas o problema não é você. O problema é que o mérito... Então, muito pouco se conversa do mérito e muito se conversa do ganho político que você tem às suas atitudes. Arthur, você se posicionou muito claramente contra o Bolsonaro, contra o Lula, está muito claro. Na eleição para prefeito, um dos motivos que você dava... Por que você se candidatou? Você falava, porque eu não via ninguém que pudesse me representar. Eu precisava ir lá porque eu olhava os outros nomes e falava, não, esse cara é ruim, esse aqui é pior, aquele é pior ainda, e não foi. Você citou dois agora, que você não acha que não vai, né? O Lula e o Bolsonaro. Quem vai? Quem você olha lá, ou existe algum projeto, de repente, de alguém ligado ao grupo político de vocês se candidatar, mostrar posição? Porque... boa parte da população, eu costumo falar, né, em reuniões diárias, né, que a gente fala sobre política, tem lá 20% de petista, da esquerda mais radical, que vai votar no Lula. Ele pode ser encontrado com o dólar na cueca, com o que for, não tem problema, vamos votar nele. Olha, encontrar um pedalinho com o nome dos netos dele num sítio, ele fala, não é meu. Isso, pode falar que o sítio é de um amigo. Exatamente, o seu exemplo foi muito melhor do que o meu. É bem melhor. Ou, do outro lado, tem lá hoje em torno de 30% que o Bolsonaro pode falar o que ele quiser, a bobagem que ele quiser, que vão votar neles. Mas se você somar, tem 50% das pessoas que estão nessa posição. Mas peraí, eu não vejo, eu não encontro representatividade nem aqui nem ali. Quem são os nomes que você de repente fala, esse seria um bom nome para começar a dar uma orientação política para a população? Dizer, porque assim, os nomes possíveis, foge da raia não, hein? O que todo mundo fala. Quando a gente fala em nome de terceira via, tem um que vem logo de cara, que é o do Moro. E o Moro? Outro nome que vem é o do Huck. E o Huck? Né? E um outro nome que está surgindo, que é o do Mandetta. E o do Mandetta? E a minha opinião sobre esses três é a seguinte, eles já estão atrasados. Porque se você chegar para mim e perguntar o que qualquer um desses três, seja o Moro, seja o Huck, seja o Mandetta, o que eles pensam sobre privatização da Petrobras? Eu não sei. Nem você sabe. Talvez nem eles. Ninguém sabe. Talvez nem eles. É verdade. O que eles pensam de reforma administrativa que corte privilégios
de verdade, que vai chegar lá e falar assim, ó, eu vou propor uma reforma administrativa que vai cortar auxílio saúde, auxílio moradia de desembargador. O que eles pensam sobre isso? Não sei. O que eles pensam sobre reforma? Não sei. Os caras não se posicionam. Então não adianta também o cara vir, em outubro de 2022, vir pedir meu voto, se eu não sei o que ele pensa. Tá atrasado. Você já cortou 5 Tá na hora agora, de fazer. Você cortou 5, mas eu quero saber quem que você não corta. Eu não acho que... O Huck eu acho muito difícil ele estar próximo do que a gente pensa em termos liberais. Agora, o Moro e o Mandetta, eu teria algumas perguntas, eu teria umas 10 perguntas para eles, assim, para começar, que se eles respondessem de acordo com o que eu acredito, poxa, eu faria campanha para esses caras. Quantas perguntas você falou? Ó, umas 10. Tem 3 para fazer agora? Número 1. Faz olhando para a câmera lá que nós vamos mandar para eles. Número 1. O que você pensa de privatizações, principalmente da Petrobras? Número 1. Esse é o número 1. Número 2. O que você pensa de uma reforma administrativa que corte na veia privilégios da elite do funcionalismo público? Juiz, promotor, desembargador, procurador, todos esses caras. O que você pensa disso? E número 3, e aí vem uma parte ainda mais polêmica. O que você pensa de reforma tributária para o Brasil? Que esse é um assunto mais técnico e chato. E aí? Olha só que coisa. Mas olha só que coisa que interessante. As 3 perguntas que o deputado fez agora, acabou de fazer. Um pouquinho antes, o telespectador, aliás, muito obrigado pela participação, porque eu não estou conseguindo nem acompanhar aqui pelo WhatsApp. Aliás, eu quero esclarecer 2 coisas. Primeiro, nós estamos sem máscara aqui, muita gente perguntou, mas está sendo mantido o distanciamento, eu aqui e dos 2 na bancada, e toda a equipe reduzida aqui do estúdio estão com máscaras, todos estão usando álcool, quer dizer, nós cumprimos aqui todas as determinações, isso para ficar bem claro. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o Maurício de São Pedro, que mandou 400 mensagens aqui para querer falar com vocês. As pessoas perguntam o seguinte, deputado, não é perigoso agora, neste momento, colocar uma pessoa que tem nome, mas não tem experiência política, e aí cai nessas perguntas, não saberiam responder exatamente isso que o deputado perguntou. Só fez 3 perguntas, hein? E justamente as pessoas estavam fazendo levantando a mesma questão. Não é perigoso colocar um nome para combater esses nomes atuais, mas totalmente sem experiência e criaria-se um novo problema? Quer dizer, você teria uma pessoa diferente, nova, mas completamente sem experiência política. E aí? Aí é que tá. Qual experiência política você espera? Porque se você parar para pensar, o Lula tem uma experiência política absurdamente grande. O Bolsonaro também tem. Sim. A gente não pode esquecer que ele foi deputado por mais de 20 anos. Exatamente. Tá? Um péssimo parlamentar, inclusive, que votou muito com o Lula e não fez nada pelo impeachment da Dilma, que eu tava lá lutando pelo impeachment da Dilma e eu lembro que ele não fazia nada. Tá? Agora, quando você fala em inexperiência política, você tem que ver, e na vida do cara? Como que ele se mostrou quando veio um novo desafio? Eu, pessoalmente, acredito que o Moro seja um cara muito eficiente naquilo que ele faz. Sim. O Mandetta também. Os números do Ministério da Saúde, enquanto estavam na mão do Mandetta, eram bons e tudo aquilo que ele falou tinha a base na realidade. Né? Então, eu, sinceramente, pediria menos experiência política e mais experiência de vida, mais solidez nos princípios. Você quer ver uma coisa? Dos meus colegas deputados, eu te digo que os melhores são os deputados de primeiro mandato. Cito eles aqui, ó. Janaína Pascoal, primeiro mandato. Reni, do Novo, primeiro mandato. Ricardo Melão, primeiro mandato. Daniel José, primeiro mandato. Sérgio Vitor, primeiro mandato. Os deputados mais antigos, eu já não posso dizer o mesmo. Sim. Barros Munhoz, o Campos Machado, eu já não falo mesmo. Entendeu? Então eu sinceramente prefiro os outsiders. Na verdade, o deputado foi feliz no que disse. Eu tenho que estudar a pessoa, estudar o passado, dentro daquilo que ele trabalhou, o que ele fez, qual é a postura, o posicionamento. E sem dúvida nenhuma a gente teria uma cara nova na política, né, Eudes? Sim, eu acho que a incógnita nesse momento é essa, né? Quem são os nomes factíveis e que poderiam chegar? Acho que na última eleição a gente viu muito isso, né, para presidente. O Bolsonaro estava disparado, o Haddad foi para o segundo turno, muito mais por uma questão de conjuntura política, falava, esse não chega, e o Bolsonaro também subiu muito pelo antipetismo. Então uma coisa completou a outra e os dois foram para o segundo turno. Mas eu queria mudar um pouquinho a pauta, se você me permitir. Vamos.
falar desses anúncios de hoje do governo do estado de São Paulo. Nós temos mais restrições no que eu considero que foi uma inteligência emocional do governador Dória de não chamar de lockdown, porque se ele chama de lockdown ia ter problemas graves de aceitação dessas regras. Então ele abrandou não chamando de lockdown, mas nós vamos a partir acho que é de amanhã, é de sábado, né? É isso? Segunda. A partir de segunda-feira nós teremos um lockdown, um toque de recolher, muito mais rigorosas as regras para funcionamento de pouquíssimas atividades. Quero saber a sua opinião sobre esse endurecimento, a sua opinião em relação à saúde, evidentemente. Você acha que isso realmente reflete, vai melhorar, pode... até agora a gente não viu muita comprovação científica em lugar nenhum do mundo. Estudo pronto que fale, olha, trancou pessoas, melhorou. Não tem isso em lugar nenhum do mundo. Eu não vi isso até agora. Mas, de toda maneira, até o desespero faz com que isso seja uma medida que está sendo tomada pelo mundo todo. Então, a parte da saúde, mas também a parte da economia. Você vem do empreendedorismo e você sabe como que a coisa está. Não é que está ruim, estava ruim há 6 meses. Agora está muito pior. As empresas estão fechando e elas estão fechando com um nível de endividamento gigantesco. Sim. Não é que o cara fechou no momento certo. Ele fechou agora e ele está devendo tudo que ele trabalhou a vida inteira e mais o que ele e talvez os filhos vão ter que trabalhar para pagar. Faça uma análise dessa nova fase. Em primeiro lugar, para a gente chegar no lockdown do Dória, que eu pessoalmente acho que tem uma série de erros, a gente vai chegar lá, a gente tem que dar um passo atrás e entender por que a gente está hoje na segunda onda dessa pandemia, que é pior do que a primeira, né? Nós estamos, ontem nós batemos 2.294 mortes, 96 mortes. Eu não tenho palavras para dizer. É a mesma. Imagina 10 aviões caindo todos os dias. É isso o nível do país. A gente tem que lembrar que a gente tem um governo federal que negou a vacina. Se hoje nós não temos vacina, é por causa do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro lá atrás, tá? Quando a Pfizer bateu aqui na porta, quando a Oxford bateu, quando a Johnson bateu, falou, vamos fazer uma parceria. Não vamos fazer. O que aconteceu? Os governadores, né, principalmente o Dória, acabou correndo atrás do risco, investiu na pesquisa do Butantan, conseguiu a vacina, peitou o governo federal e o governo federal falou assim, então é o seguinte, me dá a tua vacina aqui. E agora está indo correr atrás de ir para Israel, já atrasado. Então, se hoje nós estamos nessa situação, é por causa do Bolsonaro, um negacionista irresponsável que tem sangue nas suas mãos. Vamos falar agora do governo João Dória. Você vai falar, então o governador João Dória está indo bem, está fazendo uma boa gestão. Também não. Eu quero lembrar que antes das medidas de lockdown, ele aumentou ICMS e aumentou gasto com publicidade. Eu não consigo entender onde isso é uma boa gestão pública. Você, no meio de uma crise como essa, né, aumentar impostos e aumentar a verba em publicidade. Somado a isso, a gente tem ações que, a meu ver, são completamente sem pé nem cabeça. O lockdown, você fala assim, vamos restringir a total abertura de algum tipo de estabelecimento, etc, etc. Isso tem números na saúde que mostram que dá resultado. Você tranca as pessoas, 15 dias depois os números de ocupação de leitos de UTI realmente diminuem. Agora, restrição de horário, a meu ver, tem um efeito contrário. Porque se você tem 10 horas para frequentar um estabelecimento e de repente você só tem 4, é meio óbvio que você vai concentrar mais pessoas naquele. Então eu não acho que isso seja uma medida cabível. Somado a isso, a gente tem também as medidas municipais. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho amigos que têm bares. O bar, ele paga um negócio chamado TPU, é Termo de Permissão de Uso da Calçada. Então o cara paga lá R$8.000 para usar a calçada. Estou pagando o meu IPTU e estou pagando mais R$8.000 de TPU, que é outro imposto, para usar a calçada. A prefeitura vem e fala assim, você não pode usar calçada nem quando puder abrir. Tá bom, então me devolve Não. Então eles cobram o uso e não permitem o uso. Cara, é uma coisa assim, é a mesma coisa que eu falar, Eudes, você gostou desse copo? É R$100, me paga. Aí você me paga e fala, não, você não tem o copo. É isso, cara. É isso. Então, a gente vê a nível federal uma bagunça, um negacionista, praticamente um genocida no poder. Nós vemos a nível estadual
um falso que faz medidas que não fazem sentido, aumenta impostos e ainda por cima aumenta a verba de publicidade. E a nível municipal nós temos um prefeito que em primeiro lugar é completamente atrapalhado e depois uma prefeitura corrupta, tá? Que todo mundo sabe que tem festa clandestina pra caramba aqui com suborno de subprefeitura, que fica cobrando imposto da galera e não deixa usar. Então é um completo desmando, cara. Eu quero separar, fazer um comentário em cima do que você falou, de 2 itens aí. O primeiro deles quando eu falei que não há estudo, e eu acho que realmente não acaba não resultando, porque não tem como fiscalizar uma cidade como São Paulo. Então você vê que a Faria Lima vai estar fechada. A Avenida Paulista, você não vai conseguir comprar uma esfirra na Avenida Paulista. Mas você vai para a Quebrada, tá tudo aberto. Não, e vale lembrar que ontem em São Bernardo do Campo fizeram uma festa numa mansão onde 150 pessoas foram presas, quer dizer, numa quarta-feira à tarde, elaboraram uma tremenda festa. São Bernardo do Campo, na região do ABC, estão sofrendo demais com leitos. Ribeirão Pires, Suzano, já não tem mais leito. Mas você usou um bom exemplo. Na mansão, identificaram, foram lá e fecharam. Por denúncia. Na Quebrada não consegue. Não tem. Não tem como. Não A tem. polícia não tem como. Não tem nem, vamos dizer, além de equipamento efetivo, não tem nem como fazer abordagem. Não, é impossível. Então, é um lockdown ou fase, como que é, de restrição, tem um nome novo que eles colocam. Não, é fase roxa. emergencial. Não, eles colocam agora. emergencial, eles Tá na tiraram o fase roxo e usaram esse emergencial. é. Que não é de verdade, por melhor que seja a intenção. Essa é uma coisa que eu queria comentar. E a outra quando você usa essa expressão genocida, que é uma expressão forte, que ela tem impacto político, mas que ela não corresponde com a verdade. Genocídio é outra coisa. Você não comete um erro que por muitas vezes o pessoal da esquerda comete, não é ruim, até porque o seu público, o público que vota em você, que gosta de você, é um público mais esclarecido, que estuda um pouco mais política e tal. Você não acha que é um erro que você comete ao usar expressões que realmente não são as adequadas? E todas as críticas que você fez aqui, eu apesar de ser simpatizante do Bolsonaro, é assim que fala, para não falar que eu sou bolsominion. Eu não sou bolsominion, mas eu tenho as minhas críticas, mas eu concordo com bastante coisa que está acontecendo. Mas esquece, minha opinião aqui não vale nesse momento. Mas você não erra, você não acha que você erra para falar para o seu próprio público? Eu acho que não. Primeiro que eu falei que ele é praticamente um genocida. Segundo que se você pegar o que é a definição de genocida, assassinato em massa, o que o Bolsonaro está fazendo é matar muita gente. Não, genocídio não é isso. Sim, claro que é. Genocídio é você matar com uma questão de raça, de credo, de religião. Independente da motivação, você tem diversos meios de cometer um genocídio. Você tem, por exemplo, o Holocausto, você tem o genocídio armênio. Você tem diversas maneiras, diversas motivações, Sim. para cometer um genocídio. Eu acredito que o Bolsonaro tem sangue nas mãos porque ele é o responsável por a gente não ter vacina hoje. Não, eu concordo com você. Até aí, mas a palavra, eu só acho que é uma aproximação eu acho contrário. perigosa para o eu acho que a gente tem que usar palavras do meu registro. Eu entendo o que você fala. Fica parecendo aqueles queridos, seu fascista. Não, na verdade, você foi combateu. uma analogia. Sim. Você fez uma analogia ao que está acontecendo, usou a palavra genocida, mais ou menos, só que eu também não quero me furtar de usar. Eu acho que a gente tem que usar. Sabe, que você usou genocida em comparação à quantidade de mortes. Eu acredito que tenha, porque se nós temos um país de 210 milhões de habitantes, onde não se tem vacina por causa do presidente, ele é praticamente um genocida, sim. E eu acho que a gente tem que falar cada vez mais isso. Eu acho que a gente tem que perder o medo de falar discordo, isso. Mas respeito. O Brasil fechou na tarde de ontem com 5% da população vacinada. Muito pouco. Falando em termos de população brasileira, é muito pouco. Se a gente não acelerar essa questão, e se não tiver também, agora entra essa questão, eu entendo tudo em relação aos políticos, às atitudes. Eu não sou político, mas eu imagino o quão difícil seria tomar uma atitude antipopular, mas necessária, e errar, às vezes, nas atitudes, porque é preciso tomar alguma atitude. Mas não está faltando também, vamos virar um pouquinho, tirar um pouco o foco dos políticos, está faltando a colaboração da população também neste momento? A população também não está jogando muito nas costas só dos políticos e não estão fazendo a parte? Com certeza. Isso na verdade tem estudos que mostram as ações mais eficazes para se combater a pandemia, não só com base nessa, mas com base em outras que nós já vivemos. Fator número um,
Colaboração da população. Sim. É o fator número 1. Sim. É o fator número 1. Então, assim, antes... E em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Não é à toa que no Japão, por exemplo, que na Suíça, demorou-se tanto para ter o espalhamento da doença, porque as pessoas, em primeiro lugar, elas têm mais dinheiro, então elas podem ficar em casa, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são mais disciplinadas. Ponto, a gente tem que falar. Infelizmente, a verdade é, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é um povo caloroso, o brasileiro é maravilhoso, só que o brasileiro é indisciplinado. O brasileiro tem um apetite pelo risco, e eu posso falar, porque eu também sou assim, eu também sou imprudente em muitas coisas que eu faço na minha vida pessoal. Nós temos um apetite muito grande pelo risco. Isso é uma característica, inclusive, de povos latinos, né? Isso, na verdade, é uma característica de países com clima tropical. Clima tropical. Caliente. É mais, tanto que eu te falo assim, se você, por exemplo, nós não temos nenhum país na faixa de clima tropical que é desenvolvido. Por quê? Porque nós não aprendemos a planejar. O nosso inverno aqui, você não morre se você não plantou antes. Sim. Né? O cara lá na Estônia, o cara na Lituânia, o cara na Suécia, o cara tem que ir preparado, porque senão ele morre no inverno. Exatamente. Né? E nós não temos esse tipo de coisa. Então, você vê, o italiano sofreu muito com isso, além de questões biológicas, tem a questão cultural. O italiano também é muito caloroso, muito, é um povo de falar quente, muito, né? de Aquela pegar, de falar alto, de não sei o que lá. Nós somos, em grande parte, descendentes de italianos, eu também sou. Então, nós temos isso no nosso sangue. Então, isso com certeza faz a diferença. Agora, sim, é o que eu te falei. Se você tem tantos políticos ruins, isso é uma coisa que eu sempre falo. De onde vêm os políticos? Pois é. Vem de Marte? Pois Eles vêm da sociedade. Exatamente. Enquanto a gente não demandar as coisas certas, a gente vai ter as coisas erradas. Bom, chegamos ao final. O tempo passa rápido, né? Eu queria as considerações finais, deputado. Primeiro, muito obrigado por sua presença. O deputado veio correndo, largou até assuntos pessoais para poder atender aqui o nosso pedido. Muito obrigado, viu, pela sua presença e principalmente por você estava resolvendo um problema pessoal, veio correndo para cá e não deixou a gente na mão. Muito obrigado por sua presença. Considerações finais aí, porque chegou o fim. Eu que agradeço, inclusive, o jogo de cintura que vocês tiveram, que eu quase não chego aqui. Aí o pessoal foi no Somebody Love e deu o jeito. Isso é um talento do brasileiro. Né? A improvisação e ação sob pressão. Resolve. Né? Então eu que agradeço vocês, a honra e a coragem de expor um cara tão polêmico quanto eu. Não, porque eu tenho Política em certeza Foco que eu é isso. desagradei muita gente com o que eu falei. Política em Foco é isso. Muito obrigado. E você vai voltar aqui para a gente falar, porque rende bastante esse papo. Sem dúvida nenhuma. Aqui, muita gente teria feito 500 perguntas aqui para você, que não deu tempo nem de acompanhar. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo convidado de hoje. Hoje você deu uma acertada aí na polêmica, né? Obrigado por sua presença mais uma vez aqui no 8 News. Eu quero agradecer inicialmente, né, ao Arthur, que eu tenho, mais uma vez, quero publicamente, eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso com isenção. Eu fazer um elogio a um político, eu fazer um agradecimento, eu mencionar qualidades não significa que eu sou menos imparcial. Claro. Durante o nosso papo aqui eu apertei nas questões que eu não concordo e ele teve liberdade de falar, então eu realmente admiro o trabalho do Kim Kataguiri lá na esfera federal. Aqui o Arthur faz um trabalho bacana, eu acompanho o trabalho deles desde antes de serem eleitos, sou realmente vamos dizer, um entusiasta do que esses meninos, no melhor sentido da palavra, estão fazendo pela política do Brasil. Então obrigado, Arthur, pela confiança no nosso trabalho, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades. Obrigado ao Gil, que eu falo que é um craque do jornalismo brasileiro. É uma Essa honra. bancada aí é fácil. Né? Não, mas é uma honra dividir esse espaço com você. A gente que começou há muitos anos lá na TV Corinthians. Numa bancada fazia uma bancada como bancada. essa. Era muito, muito bacana. Então, eu te admiro de verdade, respeito muito o teu profissionalismo. E agradecer principalmente aos telespectadores, né? Sim, a todos, telespectadores e internautas que acompanham esse nosso quadro aqui dentro do 8 News. É sempre um grande prazer, um grande beijo para vocês. Continuem conectados com a TV 8 e com a Connect TV. Obrigado, Arthur. Obrigado, Eudes. E eu quero fazer um agradecimento também a toda a nossa equipe de produção que trabalhou arduamente hoje. Muito obrigado. E um especial, o nosso chefe ator, o @Chechel Aguiar. Vamos acompanhar aí o nosso chefe que preparou aqui um coquetel bacana para a gente. Muito obrigado, viu?
Muito bem, mais uma missão cumprida. Com todas essas informações, a edição do 8 News de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo, fica por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e agora que você está muito bem informado, continue aí com a nossa programação normal. Eu espero você na próxima edição do 8 News. É amanhã, ao vivo, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.